E aí galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar sobre a ditadura militar no nosso canal Humanas Ensina. Bom, a história do Brasil na ditadura militar ela foi iniciada em 1964, encerrada em 85, e esse período autoritarismo, censura e tortura foram práticas comuns no governo. A ditadura militar ela foi um período da história brasileira que se estendeu em 1964 a 1985, e esse regime ele foi instaurado no poder do nosso país no meio de um golpe organizado por tanto pelos militares quanto pelos civis. E esse golpe ele visou o derrubado do presidente João Goulart e deu início a um período de 21 anos marcado pelo autoritarismo e pela repreensão realizada pelo Estado. Encerrou-se em 1985, quando Tancredo Neves ele foi eleito presidente do Brasil. Ok. Fugiu aqui. Tá. Esse governo de 1964, que é acontecido o golpe. A ditadura militar no Brasil ela foi instaurada por meio de um golpe organizado por militares a partir de 31 de março de 64 e concluído por meio de um golpe parlamentar que se deu em 2 de abril de 1964. E esse golpe é orquestrado não só por militares, mas também pelo grande empresariado do Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, visava o que? A derrubada de João Goulart e do projeto trabalhista, um projeto político voltado para o desenvolvimento e para a promoção do bem-estar social. João Goulart, ou conhecido como Jango, é vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT, assumiu a presidência do Brasil em setembro de 1961, após o processo tenso que ficou conhecido como Campanha da Legalidade. A posse de Jango aconteceu porque então o presidente Jânio Quadros ele renunciou à presidência em agosto de 61. Pela Constituição de 46, o vice-presidente, na ocasião, o Jango, ele deveria assumir, mas militares conservadores em geral não aceitavam o posse do Jango, que resultou-se na citada campanha de legalidade, a qual garantiu a posse de Jango. E após o risco de uma guerra civil, a solução encontrada foi permitir a posse de João Goulart em um regime parlamentarista, isto é, com poderes políticos reduzidos a partir de janeiro de 1963, o sistema presidencialista ele retornou ao Brasil e Jango se iniciou a sua agenda reformista, e o projeto de reformas estruturais do início do governo ficou conhecido como Reforma de Base. A Reforma de Base. Ela é responsável por organizar reformas profundas em áreas essenciais do Brasil, e tais como as áreas de habitação, bancária, agrária, educacional e etc. Dentro das reformas de base, a única que foi amplamente debatida e que gerou grande descarga para o governo de Jango foi a reforma agrária, principalmente porque ela mexia com os interesses do grande proprietário de terra. E o debate pela reforma agrária ela foi crucial para que o destino de Jango, uma vez que, a partir de setembro de 63, os políticos do Partido Social Democrático, o PSD, que faziam parte da base do governo, começaram a transferir para a oposição coordenada pela União Democrática Nacional, a UDN. Mas não era somente as reformas de base que se desgastavam. Uma lei de 1962 chamada Lei de Remessas de Lucro também ela repercutiu fortemente e desagradava os interesses americanos no Brasil, e uma vez proibia as suas empresas de enviarem mais de 10% dos lucros obtidos para fora do país. Sendo assim, já temos um breve quadro para entendermos a raiz do golpe. João Goulart ele era um político que tinha um forte relacionamento com os sindicalistas,
e isso lhe dava a a fama de comunista. Além disso, seus projetos para o Brasil eles visavam as transferências radicais que tinham como objetivo combater as desigualdades para gerar mais desenvolvimento ao país. Tá, e essas medidas de João Goulart desagradavam primeiramente aos grandes empresários, grupos que se beneficiavam do estado do país que via a reforma de Jango como prejudiciais aos seus interesses. E além disso, a política trabalhista de Jango, no auge da Guerra Fria, era estendida como parte da doutrina comunista, o que desgrava os Estados Unidos. Além da lei de remessas de lucro, por fim, em oposição ao trabalho do Brasil, a UDN, ela buscava retomar o poder no Brasil de todas as formas. Assim, esses grupos eles começavam a se articular, visando a derrubada do presidente. E a partir dos financiamentos realizados pela CIA, surgiram duas instituições no país cujo objetivo era ampliar o desgaste do presidente e preparar o caminho para o golpe. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, e o Instituto de Pesquisa e Estatutos Sociais, o IPES. A IBAD, por exemplo, realizou maciço investimento em candidatos conservadores para as eleições realizadas em 62 e mais de 800 candidatos receberam financiamento dela. E já os IPs, eram umas instituições fechadas que produziam materiais informativos a respeito do Brasil e da sociedade brasileira, mas que secretamente reunia grandes empresários do país, como os militares, para organizar o golpe entre Jango e a democracia. O envolvimento americano, além do apoio financeiro, ocorreria também um auxílio militar, caso o golpe contra Jango não tivesse sucesso. E o caminho para o golpe ele consolidou-se por meio de uma decisão do presidente comunicada no Comício Central do Brasil. E nesse comício, o presidente ele afirmou que as reformas de base elas seriam realizadas de toda maneira, o que alarmou os grandes grupos que conspiravam contra o presidente, que entenderam a nação dele como uma guinada definitiva à esquerda. E em resposta, a ação do presidente foi organizado para o dia depois a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo, o que se reuniu milhares de pessoas nesse movimento. Ficava patente que existia uma parcela considerável da população adepta à pauta conservadora. O desgaste do governo de Jango, aliado à conspiração de golpistas, levou a uma rebelião militar iniciada 31 de março de 64 também. E essa rebelião ela foi iniciada na 4ª Região Militar, localizada em Juiz de Fora e comandada por Olímpio Mourão Filho. Nos dias seguintes, a rebelião cresceu e, como não houve reação do presidente, os parlamentares reuniram-se de forma extraordinária e consolidaram um golpe contra Jango ao declararem a vaga presidência do Brasil em 2 de abril de 1964. Gente, desculpa, viu? Normal. Então, com o golpe civil-militar que derrubou João Goulart, Ranieri Mazzilli, ele foi nomeado presidente provisório no dia 9 de abril e foi emitido o Auto Institucional número 1, depositivo de lei que estabelecia o aparato da repreensão da ditadura de Humberto Castelo Branco. Foi escolhido em relação à indireta com o presidente da ditadura, que se estendeu por 21 anos. Os presidentes militares, ao longo de 21 anos da ditadura militar, o nosso país possuiu cerca de 5 presidentes, todos eles por meio de eleições indiretas, isto é, sem a participação da população.
Os 5 presidentes militares foram Humberto Castelo Branco, de 64 a 67, Arthur Costa e Silva, de 67 a 69, Emílio Gastarrazu, de 69 a 74, Ernesto Geisel, de 74 a 79, João Figueiredo, mapa mental da ditadura militar. Esse mapa mental da ditadura militar, beleza. Principais acontecimentos de repreensão à ditadura militar, ela ficou marcada por um período de exceção no qual todo tipo de arbitrariedade foi cometido pelo governo em nome da segurança nacional. E a ditadura ficou marcada pelas prisões arbitrárias e cassações, expurgo, tortura, execuções, desaparecimento de cadáveres, até mesmo atentados com bomba. O aparato de repressão da ditadura deu-se por meio de diversões de mecanismos, e o primeiro mecanismo foram os atos institucionais, o suposto jurídico que possibilitava os militares perseguidos a aprisionar todos os que eram considerados opositores do regime. Exemplificando, o AL1 permitiu à ditadura aprisionar pessoas indiscriminadamente em locais como navios, estádio de futebol e expurgar pessoas de serviço público. E por meio do AL1 4841, pessoas elas puderam seus direitos políticos, e 1313 militares eles foram colocados em reserva. E além disso, dezenas de juízes eles foram expurgados e 41 deputados tiveram seus mandatos cassados. Sindicatos como a Liga de Camponeses e instituições educacionais como a UNE também sofreram com uma repressão governamental. Com o tempo, o direito da população de escolher seu presidente foi retirado por meio da L2. O decreto de final de 1965, a L3, estabeleceu um sistema de partidário do Brasil, e os 2 partidos que existiam eram a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, Partido do Regime. E a segundo movimento democrático brasileiro, o PDB, a oposição ele concedia-se, ou seja, não toda qualquer oposição. E o período de 64 a 68 é entendido por muitos como o período da ditadura branda. Mas não é verdade, esse período ele foi utilizado pela ditadura para criar o amparo da repreensão. O amparo jurídico da repreensão dos militares teve seu auge durante a L5, o decreto durante o governo de Costa Silva, e esse decreto ampliou os poderes dos militares e determinava o seguinte: o presidente teria o direito de fechar o Congresso, o presidente poderia intervir nos estados e municípios se achasse necessário por sua parte. O presidente também poderia caçar políticos e demitir funcionários públicos. Cheio do poder, cara. Suspendia-se o direito de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional e etc. Tortura. A tortura também ela foi um dos mecanismos de repreensão do autoritarismo da ditadura militar. A tortura era realizada principalmente contra os opositores do regime. Pessoas que, na ótica dos militares, eram vistas como subversivas. A tortura realizada por agentes do governo não se deu apenas contra pessoas envolvidas na luta contra a ditadura, mas também contra pessoas que sem ligação direta, como aconteceu com os milhares de indígenas e Carlos Alexandre Azevedo, que com 1 ano a 8 meses ele foi vítima de tortura por agentes da ditadura militar. E a respeito da ditadura, os historiadores Lilia e Heloísa Stanley afirmam: no Brasil, a prática de tortura política não foi fruto de ações incidentais de personalidades desequilibradas, e nessa constatação reside o escândalo, e a dor era uma máquina de matar
e concebida para obedecer uma lógica de combate, acabar com o inimigo antes que ele adquirisse capacidade de luta. As formas de torturas realizadas pela ditadura foram inúmeras e os métodos de tortura utilizados pelos agentes do exército e no governo foram ensinados pelo exército francês. Dentre outras formas de tortura podem ser destacadas as seguintes: pau de arara, método de qual as pessoas eram penduradas em uma barra de ferro que passava entre os punhos, amarrados a dobras dos joelhos, e a vítima, presa em um pau de arara, era colocada sobre outros métodos de tortura, como o uso de choques elétricos. Choques elétricos eram dados por meio de fios que eram ligados ao corpo da pessoa, e os locais mais atingidos durante as sessões de choque eram as partes íntimas, mas as outras partes do corpo também eram submetidas aos choques elétricos. Meu Deus do céu. Tá. Geladeira. A vítima, totalmente nua, era colocada em uma sala com a temperatura baixíssima e lá era emitido um som estridente. Palmatória. A vítima era submetida à tortura por meio de um uso de palmatória em locais como as nádegas. Palmatória era usada até deixar a região em carne viva. Uso de animais. Muitas vítimas eram colocadas em recintos juntos de animais selvagens e perigosos como cobras. Afogamento. A pessoa do pau de arara era submetida a sessões de afogamento por meio de introdução de água na boca e nas narinas, e as sessões de afogamento poderiam vir intercaladas com sessões de choques elétricos também. Além dos métodos de tortura, alguns casos de pessoas torturadas são dignos de menção. Carlos Alexandre de Andrade, como citado anteriormente, Carlos Alexandre tinha apenas 1 ano e 8 meses quando foi preso e encaminhado ao Departamento Estadual de Ordem Política Social e depois um lugar a qual foi torturado em frente a seus pais em janeiro de 1974. Na ocasião, Carlos teve seu dente quebrado e levou choques elétricos, cresceu com problemas psicológicos e fobia social, e em 2013 cometeu suicídio. Meu Deus. Inês Entienne Romeu. Inês tinha 29 anos quando sua prisão aconteceu em 1971. Inês sofreu torturas físicas e psicológicas, foi obrigada a ficar nua em frente de seus torturadores e também foi estuprada. Maria Auxiliadora Lara Barcelos foi presa em 1970, quando tinha 25 anos. Sofreu torturas palmatórias de choques elétricos e nos seios e vaginas. E seus torturadores estupraram-se por meio da simulação de atos sexuais, de carícias indevidas feitas em seu corpo. Exilada em 1971, Maria Auxiliadora cometeu suicídio na Alemanha Ocidental. Stuart Angel. Ele foi preso em 71, com 25 anos, e foi torturado e amarrado pela boca, um cano e escapamento de um jipe, e então arrastado pela base aérea de Galeão. Stuart Angel, ele foi morto em seu corpo, nunca foi encontrado. A mãe Stuart, Zuzu Angel, denunciou abertamente o desaparecimento de seu filho e na época acabou morrendo em um acidente de carro que aconteceu em 1976 e que nunca foi devidamente esclarecido. Tá. Esse Zuzu Angel que foi preso, torturado, executado tem fotos dele também pela internet, caso vocês também tenham interesse em dar uma olhada também, tá? E outros casos como a morte de desaparecimento de Rubens Paiva e a morte do jornalista
Vladimir Herzog são exemplos emblemáticos de horrores da tortura. Então, gente, esse processo ele foi bem complicado, teve bastante tortura, muita gente passou por situações bem complicadas, tá? Bom, e a economia também, gente, vamos falar um pouco sobre a economia da ditadura. Ela teve fases distintas, cada qual com suas peculiaridades. E no final do período de 21 anos, a ditadura deixou de ser um saldo de endividamento de inflação elevada e uma grande desigualdade social. E as distintas fases da política econômica, segundo o historiador Marcos Napolitano, durante a ditadura foram: uma fase voltada à contenção de gastos, a qual se destacavam o desaquecimento do consumo e do arranjo salarial dos trabalhadores, ocorreu em 64 a 67. O período do milagre econômico marcado por expansão no crédito do consumo pela realização das grandes obras públicas e crescimento econômico notável e acelerado. Ocorreu entre 1968 e 73, continuidade da política desenvolvimentista do período do milagre, mais voltada para diversificação de matriz energética do país, desenvolvimento de indústria de base, como forte endividamento do governo ocorreu em 74 a 80. Tentativa de controlar o efeito da crise, combatendo a inflação e a dívida externa, aconteceu em 1980 a 85. Resistência da ditadura. Ao longo dos 21 anos de ditadura, diferentes foram as formas de resistência e foram organizadas na sociedade brasileira. Principalmente é importante mencionar o papel das manifestações populares que aconteceram em 64 a 68. Em Rio de Janeiro, por exemplo, foi marcado por manifestações gigantescas que sofreram dura repreensão da ditadura. Aconteceram também demonstrações de resistências no meio político, nos quais duas se destacaram-se. Nos primeiros anos da ditadura existiu assim a Frente Ampla, movimento político criado por Carlos Lacerda, político conservador, que apoiou o golpe, mas rompeu-se com o regime quando a eleição presidencial de 65 foi cancelada. Outra demonstração de resistência política deu-se também em 68, quando deputados brasileiros recusaram-se a punir Márcio Moreira Alves, deputado que acusou o exército de ser um velhacoto de torturadores. As intensificações das oposições contra a ditadura foi uma das justificativas usadas pelos militares para endurecer o regime por meio da Quinta Emenda, acredito. E por fim, com o endurecimento do regime a partir de 1968, uma nova forma de resistência à ditadura surgiu no Brasil, e a resistência armada, o grupo que se lançou a resistência armada, era composto em maioria por membros de classe média e estudantes que não concordavam com o autoritarismo do regime, que não viam outra solução, já que o regime não os permitia manifestar-se pacificamente, se não lançar a resistência armada. A resistência armada realizou uma série de ações, como atentados com bombas, como o ocorrido contra a Embaixada Americana. Em 1968, houve também assaltos e sequestros realizados por membros desses grupos como forma de luta contra a ditadura. Entre nomes se destaque a resistência armada estão Carlos, a repreensão da ditadura contra esses grupos que atuavam no início da década de 1970, fez a resistência armada praticamente desaparecer do país. A abertura democrática. João Figueiredo de Branco, ele foi o último presidente durante a ditadura militar. Créditos.
E a partir da final da década de 1970, a ditadura ele começou a caminhar-se para a abertura, mas se à primeira vista, essa abertura ela parecia ser uma democratização da ditadura. Ela era, na realidade, uma abertura controlada que buscava manter os governos alinhados aos interesses do exército, sem a necessidade de se ter os presidentes militares. Esse processo, no entanto, ele falhou-se drasticamente, uma vez que as forças de resistência contra a ditadura ganharam nova vida e anteciparam o fim da ditadura militar no Brasil, o fortalecimento das oposições e o descontentamento popular com a grave crise que atingiu a economia brasileira a partir da década de 1980. Fizeram com o projeto de abertura controlada da ditadura fracassasse. E a partir de 79, uma série de medidas foi tomada no sentido de promover maior abertura da política brasileira. E foi decretamente a anistia, lei que permitia a todos os exilados retornarem ao Brasil e perdoava todos os crimes cometidos durante a ditadura. Houve também o retorno do pluripartidarismo, que levou ao surgimento de novos partidos no Brasil. E os partidos que surgiram foram o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, com versão do MDB, Partido Democrático Social, PDS, com versão Arena, Partido dos Trabalhadores, o chamado PT, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. E outra medida notável desse processo que foi a abertura controlada foi a revogação do Ato Institucional 5, que aconteceu em 79, na época de 80, no último presidente da ditadura, João Figueiredo. Ele fracassou no projeto de militares que realizava a abertura controlada. A mobilização popular, aliada com a mobilização política, fez com que a ditadura chegasse ao fim. E a transição para a democracia no Brasil, por sua vez, ficou marcada pela cautela, e essa transição ela foi realizada de maneira conservadora, e é isso perceptível pelo fato do primeiro presidente civil, após 21 anos de ditadura, ter sido escolhido por eleições indiretas, já que a emenda das direitas já tinham sido derrotada. Até hoje, os agentes do governo que cometeram os crimes de todo tipo de violação contra os direitos humanos, eles não foram julgados e condenados. E isso se atribui-se principalmente à lei anistia, que perdoa os crimes cometidos pelos agentes da ditadura também. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.